Antes de tudo, eu queria dizer que você é muito bem-vindo a essa gravação. Eu queria pedir para você um favor gigantesco, que você pegasse esse vídeo que a gente está gravando agora e que você compartilhasse com amigos, com parentes, com pessoas que são próximas a você, para que você possa ser um canal de bênçãos e alcançar, nos ajudar a alcançar muitas vidas, alcançar pessoas que precisam ouvir uma palavra edificante. Pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, uma voz que muito tempo ouviu, e talvez, creio eu, que você é um canal de bênção, e que você pode fazer com que essa pessoa ouça novamente a mensagem que um dia inflamou o seu coração. Você com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, e se você tiver a possibilidade e as condições, eu peço que você tome o seu exemplar da Bíblia Sagrada e abra comigo em um texto que é muito conhecido. É um texto que todos conhecem, é um texto que todos já ouviram falar. Está no livro de Marcos, no capítulo de número 5 e no versículo de número 26, que diz assim: e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou as suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. A Bíblia Sagrada, ela é muito linda. A Bíblia Sagrada, ela fala com a gente em uma dimensão que parece que o texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, ele soa e é claro, tão claro nos nossos dias atuais. A história que eu acabei de ler é uma história linda, e que, se Deus me conceder a graça de conseguir transmitir para vocês na mesma proporção que Ele me deu, eu acredito que o seu dia não vai ser mais o mesmo. Eu acredito que a sua semana, ela vai ser uma semana diferente. Eu acredito que a sua perspectiva de vida, ela vai ser muito melhor do que um dia foi. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e eu perguntei assim para ele, ou melhor, disse a ele: às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de começar uma história. Ele me disse: olha, Igor, toda história boa, ela tem que ser contada, e o primeiro passo que vai esclarecer muito para você é que você comece essa história pelo começo. O começo dessa história, ela não se inicia aqui. Esse foi apenas o desfecho. O começo da história acontece quando Jesus está em Gadara. Estando em Gadara, ele faz um grande milagre. 2 homens que estavam endemoniados naquelas redondezas, que dormiam em sepulcros, aonde as pessoas, vendo o seu estado, tentavam acorrentá-los. Tentando acorrentá-los, os demônios que estavam dentro deles eram tão poderosos e tão numerosos que eles estouravam as correntes, quebravam os elos das algemas que os prendiam naquele lugar. Isso é muito bom, isso é muito interessante, saber que os demônios são fortes, mas o poder de Jesus é maior do que todos esses demônios. O diabo,
ele tem o poder de escravizar homens aí fora, mas Jesus Cristo, ele tem o poder de libertar esses homens que foram escravizados por Satanás. Quando eu leio esse texto, eu vejo Jesus Cristo se aproximando destes homens, e vendo Jesus Cristo se aproximando desses homens, é muito interessante, porque quando Jesus Cristo vai se aproximando, eles começam a rogar a Jesus para que tivesse piedade. Eles começam a rogar, pedindo para que Jesus o deixasse ir aos porcos, porque eles sabiam que eles não poderiam mais ficar naquela vida. A presença de Jesus, quando ela chega em determinado lugar, não existe a possibilidade de Jesus Cristo ter convivência na mesma vida de um homem, sendo que ele está possuído por demônios, sendo que ele está possuído por males. Jesus Cristo, ele vai chegando, e quando Jesus Cristo ele chega, aqueles demônios eles têm que sair, eles não podem mais ficar. Eu acredito que os planos de Satanás para a vida de muitas pessoas está com o seu tempo limite chegando, porque Jesus Cristo, ele está fazendo com que nesse período complicado que a gente está vivendo, que a gente tenha uma retrospectiva de tudo o que nós estávamos fazendo. Será que a nossa vida era pacata? Será que a nossa vida, ela era uma vida otimizada na presença de Deus? Será que nós fazíamos grandes coisas, realizávamos grandes proezas? Será que a gente se poupava? Será que a gente se derramava na presença de Deus? Aqueles homens que tinham uma vida normal, agora eles estavam possuídos, mas quando Jesus Cristo chegou, aqueles homens tiveram que ser libertados. Jesus Cristo, ele vai dar uma ordem, e ele libera que aqueles homens, aqueles demônios entram em porcos, e aqueles porcos ali são possuídos por demônios, eles se atiram e eles morrem, e Jesus Cristo, ele é expulso daquela cidade, ele é indesejado. Talvez fazer o bem sempre, talvez lutar para conseguir fazer o bem, nem sempre é a melhor coisa que pode acontecer em determinado lugar. Todas as vezes que você vai investindo bem na vida de alguém, você vai lutando contra o mal que opera. Não existe a possibilidade de você sempre agradar. Todas as vezes que eu olho Jesus Cristo sendo expulso daquela cidade, por ter feito aqueles demônios serem expulsos da vida daquele homem, eles se preocuparam com a economia, eles se preocuparam com a venda e com as trocas daqueles porcos que eles haviam perdido. Mas Jesus Cristo se preocupava com a alma daqueles homens. Não existe montante de dinheiro, não existe talentos e toneladas de ouro, não existe absolutamente nada que possa comprar uma alma. Fazer o bem nem sempre é bem visto, fazer o bem nem sempre é aceitável. Todas as pessoas, praticamente todos os profetas que trouxeram a voz de Deus aos homens, eles foram estigmatizados, martirizados, eles foram cuspidos, eles foram desdenhados, eles foram jogados de lado, desprezados, odiados, porque eles fizeram apenas o bem. Todos nós gostamos de elevar ao Senhor a nossa voz, todos nós gostamos de elevar ao Senhor as nossas súplicas, e às vezes nós queremos só que Deus ele responda: eu vou fazer, eu vou dar, você está correto, você está bem. Mas na verdade, às vezes Deus quer que a gente mude, Deus quer que a gente tome uma atitude diferente, tome uma atitude diferenciada. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, após realizar essas grandes proezas, ele sai daquele lugar, ele toma o seu barco, e ele vai com os seus discípulos, navega com eles, eles atracam ao porto, a uma margem, e quando Jesus Cristo ele chega ali, ele é recepcionado. O povo se aglomera, porque já sabiam quem Jesus ele era. Ele era o Cristo revelado, ele era o Messias entregue aos homens, ele era o Deus encarnado, o Deus que havia se feito carne. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, estando ali sendo recepcionado, abraçado, amado, surge uma figura particular, um homem que era distinto da maioria que estava ali. A Bíblia Sagrada diz que ele era o principal da sinagoga.
Para você conseguir entender, o principal da sinagoga era aquele que regia os cultos no dia de sábado. Os cultos na sinagoga no dia de sábado eram os cultos mais importantes e mais saturados e carregados de pessoas naquele lugar, porque no sábado era lei para que ninguém trabalhasse. Ou seja, aquele povo todo da cidade ia à sinagoga. E a Bíblia Sagrada diz que aquele principal homem da sinagoga, que eu acredito muito, eu creio, digo eu, não a Bíblia, mas eu creio muito, que aquele homem no começo fez oposição a Jesus, porque a Bíblia Sagrada diz que os principais, ou tudo que Jesus pregava, feria os principais, porque Jesus Cristo ele estava apresentando o reino de Deus, desvinculando os homens dos dogmas e os colocando na dispensação da graça. E aquele homem, eu acredito muito, que fez oposição a Cristo. Só que os problemas que ele tinha na sua casa eram maiores do que os problemas ou as rixas que ele tinha com Jesus. Você conhece pessoas assim? Pessoas que odiavam a nossa fé, pessoas que não gostavam de ser crente. Eu acredito que você que está assistindo já disse alguma vez na sua vida: eu me torno qualquer coisa, mas eu não me torno cristão, eu não me torno crente, eu não sigo essa fé. Mas quer saber? Quando os problemas acontecem na nossa casa, quando a gente vê que tudo aquilo que a gente mais ama se perdeu, e só Jesus tem um mapa que aponta o X, da onde essa coisa está, da onde essa pessoa está, tudo aquilo que a gente mais valorizou, tudo aquilo que nós criamos, tudo aquilo que nós forjamos, que nós amamos, quando nós vemos que isso está sendo tirado de nós, às vezes foi exatamente isso que aconteceu com você. Você perdeu o seu casamento, e você sabia que Jesus Cristo tinha o poder para restaurar a sua relação. Você perdeu parte da família, você foi deixado de lado pelos seus parentes, às vezes você foi deixado de lado pelos seus pais, e você sabia que Jesus Cristo ele era o único que poderia fazer você superar esse trauma. Às vezes você sofreu um abuso, às vezes você sofreu coisas ruins, e no momento da dor foi no colo de Jesus que você achou conforto, que você conseguiu descansar. Eu estou falando para você que passou por momentos complicados na sua vida, que perdeu muito ao decorrer da sua história, e todas as vezes que você tentou recuperar com a força do seu braço, você se decepcionou, você faliu, você não conseguiu. Mas Jesus ele vem descendo do seu barco, ele vem chegando, e esse homem, sabendo que Jesus Cristo está ali, o histórico que Jesus Cristo tinha de fazer grandes milagres, porque ele era o único mestre que existia em Israel e nas regiões que faziam milagres e proezas além do possível, no campo do extraordinário, no campo do sobrenatural. Enquanto muitos falavam no campo natural, no campo ordinário, Jesus Cristo ele era o único que falava: levanta e anda, que os seus olhos sejam abertos. Ele foi o único que cuspiu no chão, fez lodo com a sua saliva, passou nos olhos de um homem e disse para que lavasse no tanque de Siloé. Ele era um mestre diferente, e esse homem sabia do seu histórico, sabia do que ele fazia, e ele sabia da sua capacidade. Ele se chega até Jesus e suplica para que Jesus vá até a sua casa. Jesus Cristo ele diz: eu vou contigo. Isso para mim é uma lição muito importante. Às vezes nós lutamos tanto contra Jesus, ou você já lutou tanto contra Jesus, e quando nós chegamos até essa estatura e imaginamos que Jesus Cristo ele vai nos rejeitar, ele diz: eu não tenho mágoas de você, eu não me importo com o que você fez antes, eu não me importo com o que você optou, selecionou, viveu antes desse capítulo, antes desse episódio.
porque eu sempre li e acreditei que Jesus Cristo ele pode transformar a sua vida de uma forma incondicional, de uma forma de amor. Quando você pensou que seria rejeitado, Jesus Cristo não te rejeitou. Quando você pensou que ia ser desprezado, Jesus Cristo ele não desprezou você. Quando você achou que estava sozinho ou sozinha, Jesus Cristo foi o seu fiel amigo que não te deixou. E foi nas orações junto com Ele que você encontrou o conforto que há muito tempo você não sentia. E Jesus Cristo ele sai, e quando ele está indo ao encontro da filha deste homem, a Bíblia Sagrada diz que uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, que há 12 anos sofria de um sangramento, um fluxo que nunca havia sido interrompido. E a Bíblia Sagrada diz que essa mulher vai chegando, se aproximando, e da mesma forma que aquele homem rompeu barreiras para pedir ajuda de Jesus, essa mulher ela guarda os seus problemas para si, porque ela não podia contar qual era o seu mal, porque se ela contasse o mal que ela tinha na frente de todos aqueles homens ali, era bem provável, quase inevitável que ela morresse, porque o seu fluxo tornava impura, o seu sangramento não permitia com que ela tivesse relacionamento, que ela tocasse em ninguém, e ela esconde esse problema para ela, porque ela sabia que mesmo estando sobrevivendo, ela nunca viveu de verdade. Há 12 anos ela não vivia, ela sobrevivia. Ela gastou tudo que tinha, ela sobrevivia pelos cantos, pelas esquinas, pelos valados. Mas viver é muito diferente de sobreviver. Viver é algo que nós associamos à qualidade de vida. Viver é ter esperança em um momento complicado. Sobreviver não. Sobreviver é você estar um dia após o outro só tendo o que é necessário, sem conseguir ter uma felicidade. Sobreviver é não morrer, é só isso. Mas viver é diferente. Viver é conseguir sentir o sabor da doce vida a qual Deus nos deu. Viver é conseguir sentir coisas incríveis. Viver é conseguir sentir coisas inigualáveis. Viver é ser feliz. Sobreviver nem sempre. E aquela mulher há 12 anos, ela sobrevivia. Ela esconde o seu problema. E às vezes você fez exatamente isso. Você escondeu o problema que você tem. E você pegou esse problema, porque você não sabe como que os seus amigos, como que os seus irmãos iriam abordar você tendo esse problema. E você guardou para si, porque você sabia que sobreviver não tem sentido. Você sabia que sobreviver já não é mais o seu foco. Viver agora é mais importante. E essa mulher arrisca tudo o que ela ainda tinha, que era a sua vida. Ela esconde os seus problemas. E a biografia que nós temos dessa história, dessa mulher, é muito grande. Ela gastou todos os recursos que ela tinha, investiu o seu dinheiro, investiu os seus recursos. E quando ela, digo eu, recebeu um diagnóstico, ela não estava curada. Ela deve ter passado por experimentos científicos, clínicos, horríveis, para tentar interromper essa hemorragia,
mas ela não conseguiu. Por 12 anos, ela tentou fazer de tudo o que estava ao seu alcance. Mas eu quero dizer a você, mesmo que você tenha recursos, mesmo que você tenha nome, mesmo que você tenha status, existem coisas e existem eventos e eventualidades que estão além do seu alcance, estão mais distantes, e eu tenho certeza que existem coisas que você não vai conseguir resolver. Mas eu sirvo o Deus do impossível. Eu sirvo um Deus que faz grandes coisas acontecerem, aleluia. E essa mulher, quando ela está passando por essa crise, em silêncio no meio de todo mundo, a convicção dela era muito grande. Ela disse: eu preciso apenas tocar na orla dos seus vestidos. Eu acredito que resistir e continuar crendo, mesmo em meio às decepções, é algo que só os fortes entendem. Quantos de nós, que no primeiro não que recebemos, que na primeira vez que investimos, falimos, quebramos, na primeira vez que tentamos, fracassamos, nós quase desistimos? Quem de nós já falou: eu não tento novamente? Agora imagine o número de procedimentos que essa mulher passou. Quantos e quantos medicamentos ela teve que tomar, quantos chás, etc., procedimentos ela teve que passar, mas não recebeu a cura. Mas a fé dela ainda não havia esmorecido. Eu quero te dar um conselho muito interessante aqui. Entenda isso. Coloque na sua vida algo inabalável, em um patamar aonde ninguém possa tirar. E esse elemento que você vai colocar agora, se você colocar a partir de hoje, eu tenho certeza que a sua vida ela vai ter muito mais sentido, porque o que você vai colocar aqui nós conhecemos como esperança. Às vezes o dia não é bom, às vezes a semana não é boa, o mês não é bom, o ano não é bom, como o nosso ano não está sendo. Ficar em casa, preso, eu sei que você está complicado para você nesse momento. Mas quando você coloca a esperança nesse patamar, você diz: o meu dia está ruim, a minha semana não está das melhores, mas eu tenho esperança em um futuro promissor, um futuro que tudo pode mudar. Não deu certo dessa vez, não deu certo nesse momento, não deu certo agora, mas não é porque não deu certo agora que amanhã não pode dar certo. Não é porque não deu certo hoje que mês que vem, ano que vem não pode dar certo. E essa mulher, ela tinha isso, ela tinha esse princípio. A esperança dela nunca foi abalada, porque ela sabia que ainda existia esperança, e enquanto houver esperança, ainda há possibilidade, mesmo que mínima, mesmo que zero. Se a esperança existir, a possibilidade ela é real, aleluia. Ela se esconde, ela vai indo pelos caminhos. Eu imagino ela cobrindo a sua cabeça para não ser identificada. E ela vai por trás. Ela toca na orla do vestido de Jesus, das vestes de Jesus. Quando ela tocou, ela sentiu no seu corpo uma mudança. Ela sentiu que no seu corpo já fluxo não corria. Ela sentiu que 12 anos de batalhas e de guerras foi vencida em um toque. 12 anos de luta foi vencido em um toque. E Jesus Cristo sentiu que dele saiu virtude, e ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos dizem: olha, mestre, o Senhor está sendo pressionado de todos os lados. Ou seja, o Senhor está sendo tocado em vários lados ao mesmo tempo. E o Senhor pergunta: quem é que me tocou? Eu vou te dizer algo muito importante. O segredo aqui não está em só tocar, porque muitos tocaram a Cristo, mas um toque apenas de uma pessoa que estava ali
foi retratada como um toque que deu certo. Sabe, eu queria saber qual que é o teor e a quantidade de fé que você tem depositado no toque que você está dando, no toque que você tem investido. Qual é a porcentagem de fé? O quanto você se doou, quanto você acredita, quanto que você crê que a sua fé está depositada neste toque. As multidões oprimiam, as multidões o apertavam, as multidões o abraçavam, mas foi um toque de uma pessoa que depositou tudo que tinha. Ela toca. O sangramento ele se estanca, o sangramento ele se cessa, e Jesus Cristo, olhando para esse cenário, ele diz: olha, todos estão me tocando, mas o toque que aconteceu aqui foi diferente. O toque que aconteceu em mim conseguiu extrair de mim virtude. Não foi um simples toque, não foi uma simples pessoa que me tocou. Alguém me tocou depositando tudo que tinha no toque. E esse toque marcou a vida dessa mulher. É um passo à frente, é um dia após o outro. E quando ela tocou ali, parece que existiu um marco. Ela sobrevivia há 12 anos, mas a partir daquele momento ela vai começar a viver em dias mágicos, dias lindos. Mas mesmo tocando ali, quando Jesus Cristo pergunta: quem me tocou? Ela se cala e se esconde. E ele responde, ou melhor, ele pergunta novamente: quem me tocou? E ela fica quieta, porque ela sabia que ela estava em um lugar onde a religião não permitia que ela estivesse. Ela estava em um lugar onde a religiosidade a separava. Ela estava em um lugar onde ela não deveria estar. A religião proibia que ela estivesse naquele lugar. E quando ela pensou que seria o fim, porque já estava em um estado, a multidão todos um olhando para o outro, alguma hora ela ia ser revelada. E quando ela olhou para essa situação, ela não conseguiu mais esconder a verdade. E ela disse: mestre, eu te toquei. Quando ela pensou que iria receber uma palavra de repreensão de Jesus, imagine Jesus dizendo para aquela mulher: você é uma imunda, você é uma impura, você não deve estar no meio da gente. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Filha, você está curada. Escuta isso, irmão. A religiosidade às vezes separou você da gente. O inimigo colocou na sua mente que você não é santo o suficiente para fazer parte do nosso corpo de obreiros, do nosso corpo de membros, do corpo de Cristo. O diabo colocou na sua mente que quando você pisar nessas portas, pisar nesse solo, entrar por aquelas portas, você vai ser desprezado, expulso. Mas como homem de Deus, eu venho aqui para poder te dizer: Deus está olhando para você, está esperando que você o toque. Não apenas um toque, mas um toque real. E para que esse toque crie um vínculo com a alma. E hoje é o momento de você tomar essa atitude. Hoje é o momento em que Deus chama você de filho. Deus, Ele não quer, entenda isso, Deus não se agrada no fim de um ímpio. Deus, Ele quer que você tome essa atitude, e toda muralha que separou você de Jesus, hoje Ele destrói e esmigalha. Há quanto tempo faz que você não sente Jesus de novo? E hoje Jesus, Ele está falando contigo, e Ele tem chamado você de filha, de filho, e filho amado.
eu estou encerrando essa mensagem. E eu quero orar por você. Deus, feche os seus olhos. Deus, nós estamos aqui, Pai, porque nós sabemos que tudo o que está acontecendo, o Senhor permitiu, porque nada foge do seu controle, Pai. E nesse momento que nós estamos em casa, eu particularmente não estou, mas os meus irmãos que estão em casa, que têm a possibilidade de ter um tempo para se autoanalisar, e esses homens que há tanto tempo dedicaram a sua vida na sua obra, se esforçaram, se doaram, mas há muito tempo estão distantes, Pai. Mas eles têm medo de voltar, porque eles têm medo de sofrer represália, de ser humilhados. E o Senhor hoje os trata como filhos, e os resgata novamente, Pai. Eu peço ao Senhor que toque no coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que conseguiu chegar até aqui, que conseguiu chegar até o fim dessa mensagem. Coloque a esperança no coração deles, Pai, em um patamar que eles não perderão novamente. Abençoe a vida dos seus filhos. É isso, Pai, que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.